Fala, meu povo, vamos aí para mais um bloco dessa aula de unificações, abordando aí a figura da Itália, né? O caso italiano que eu estava devendo a vocês. Nós já fizemos o caso alemão, fizemos a Comuna de Paris, e a gente tem que entender que o caso italiano ele também está acontecendo ao mesmo tempo, concomitante às tentativas alemãs. Então, é por isso que eu coloquei também Itália de 1815 a 1871. Por quê? Porque você tem um processo de unificação que acompanha esse pós-Congresso de Viena, que acompanha esse questionamento de que a Itália vai permanecer dividida. Então, por exemplo, você tem esse mapa. Esse mapa é muito legal, é muito maneiro. Você consegue visualizar o quê? Você tem uma Itália, ela está fragmentada em vários pedaços. Olhando aqui rapidamente, você tem em verde os estados papais, em rosa você tem os territórios dominados pelos austríacos, em roxo também, só que em rosa esses territórios vão sofrer alteração. Você vai ter o Reino das Duas Sicílias em amarelo, comandada pelo Francisco I das Duas Sicílias, um Bourbon, um primo da família real francesa, um primo do Luís XVIII. Então você vai ter um governante absolutista no Reino das Duas Sicílias, a parte em amarelo, a ponta da bota e a Sicília recebe o nome de Reino das Duas Sicílias. Você vai ter Piemonte Sardenha, que vai ser da Casa de Savoia. A Casa de Savoia é uma casa antiga na região, e é uma casa que tinha esse domínio sobre esse local desde o século XVIII, 1711, 1713, desde a Guerra de Sucessão Espanhola. Então você tem uma Casa de Savoia que cabe a gente dar destaque, porque a Casa de Savoia vai ser a casa que vai liderar, encabeçar, de fato, a unificação quando esta começar a ser realizada. Lá com a figura do Carlos Alberto e depois do seu filho, o Vítor Emanuel II. Então você vai ter uma Casa de Savoia, que é essa casa, e vai conduzir esse processo de unificação. Então, sim, a gente tem uma Itália que está fatiada, né? A Itália está dividida, a Itália está extremamente partilhada. Então, você percebe uma Itália que ela está ali fragmentada, impossibilitada de formar um país agora. E a gente tem que entender que essa fragmentação, ela vai vivenciar, obviamente, as diversas ideologias e revoltas liberais pós-Congresso de Viena. Então, é importante a gente visualizar aqui. Vamos lá. Uma coisa que eu não coloquei nos slides, que eu acho que até posso me arrepender disso, mas a gente tem que visualizar que o norte, a região norte da Itália, da Península Itálica, o que hoje é Turim, Milão, o que você tem ali, Gênova, Veneza, você tem essas cidades no norte da Itália, você tem um desenvolvimento econômico industrial, assim como a Prússia conduziu isso lá no processo de unificação alemão. Você tem uma burguesia ascendente na Itália, uma burguesia que entende que se eu aumentar o território, se eu unir esse povo, se eu conduzir a unificação, eu vou ter acesso a mais mercados. Então você vai ter no norte da Itália grupos, sociedades secretas, como os carbonários. Os carbonários vêm dos locais de produção carvoeira. Vai ser nesses locais que eu vou ter a reunião de liberais, de burgueses, de pessoas da sociedade civil, de proletariado, para poder pensar um processo de unificação unindo toda a Itália. Eu estou misturando todo mundo, estou juntando todo mundo. Isso é um problema. Por quê? Porque é parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa. Você coloca todo mundo no mesmo saco, mas nem todo mundo tem as mesmas ideias. Então, isso pode ser um problema no processo de formação. É até interessante o que eu estou falando aqui, porque quando você vê o caso italiano, existe também um processo conduzido pela família real de Savoia, e a partir da guerra com os austríacos em 59 e 60, que é a Segunda Guerra de Independência, e você percebe ali uma intencionalidade de manter o movimento entre os poderosos. Assim como Bismarck fez isso na Alemanha, de você não fazer um movimento popular, mas fazer um movimento de uma aristocracia. Então isso vai ser interessante. Mas esse movimento dos carbonários é obviamente que ele difunde, ele dá uma semente nacionalista na Itália. Então, por exemplo, a gente vai ter esse movimento carbonário, que vai ser um movimento instigador por toda a Europa, vai ter várias células dos carbonários instigando na Europa. Na Itália vai ser muito forte. E você vai ter, a partir de 1831, um movimento do Giuseppe Mazzini chamado
Jovem Itália. Então, de querer criar um território italiano, de querer formar um sentimento nacionalista, você tem vários movimentos de rebelião popular. E aí você tem na Sardenha, 33, 34, na Sicília, na Toscana e na Veneza, a partir de 41. E na Bolonha, em 43, eu vou ter uma série de movimentos populares. Você tem quadros da população com broche verde, branco e vermelho, com um broche Viva Itália, com um broche da ideia de você ter o nacionalismo italiano a partir da população, a partir da massa. Então você tem um movimento com base popular, com uma luta popular, instigando rebeliões nesses locais, instigando movimentos sociais para poder fazer uma Itália. E obviamente que esses movimentos liberais, esses movimentos nacionalistas vão ser reprimidos pelos austríacos. Os austríacos vão reprimir, os austríacos dominam a região norte da Península Itálica, vamos lembrar isso, está aparecendo de novo. Então, como os austríacos controlam esse território, eles não podem permitir movimentos nacionalistas, eles vão reprimir duramente qualquer tipo desses movimentos. O que a gente pode pontuar de interessante? Que Piemonte começa a assumir um protagonismo a partir do jornal Il Risorgimento, ou O Ressurgimento, né? O Ressurgimento, o Renascimento em português. O Risorgimento, o jornal liberal, fundado inclusive pelo Camilo Benso, que é o Conde Cavour, que se torna depois ministro no governo do filho do Carlos Alberto, no governo do Vítor Emanuel II, ele vai difundir ideais nacionalistas, liberais, vai difundir, propagar essas ideias pela península. Esse jornal vai circular na península, vai ser até perseguido quem tiver edições desse jornal lá nas duas Sicílias, e afinal ele prega a ideia de que os italianos têm que se unir. E como é publicado em Turim, capital de Piemonte, você tem, obviamente, uma visão de que Piemonte tem que conduzir esse processo. Então, os italianos eles estão aí instigando esse processo. O jornal, no primeiro momento, defendia a proclamação de uma república, só que quando o Camilo Benso ele se aproxima da Casa de Savoia, ele abandona esse projeto. Então, é bem interessante a gente ver que a semente do nacionalismo italiano estava rodando. Você tem uma semente interessante, você tem um pensamento nacionalista que está sendo produzido, está sendo difundido aí nesse contexto. Quando a gente analisa o início desses casos italianos, a gente pode até comparar com um caso alemão. Uma coisa engraçada, porque eu também vou ter 3 guerras de independência italiana. É até uma brincadeira que fala-se que tem a 4ª Guerra de Independência Italiana, que seria a Primeira Guerra Mundial, por conta das regiões que estavam em posse dos austríacos. A Itália faz uma unificação agora que ela não consegue todos os territórios que ela queria. Isso é interessante também, para até pensar por que a Itália vira casaca contra a Áustria na Primeira Guerra Mundial. A gente já tem um legado aí complexo. Agora, no século XIX, a gente vai ter 3 conflitos. A gente vai ter a guerra de 48 e 49, de Piemonte e Sardenha contra a Áustria. O Carlos Alberto, rei de Piemonte, acreditava que os outros estados italianos iriam se unir a ele, iriam se juntar nessa força, nessa luta pela unificação, mas ele fica isolado. Aí a Áustria vai lá e dá uma porrada no Carlos Alberto. Carlos Alberto é obrigado a abdicar, e aí assume o filho dele lá em Piemonte, o Vítor Emanuel II. É um caso que eu vou desenvolver até mais no próximo vídeo, que a gente vai analisar as guerras, né, cada uma dessas guerras, para fazer essa unificação. Você vai ter a Segunda Guerra da Independência, que é a guerra quando, com a atuação do Conde Cavour, Camilo Benso, eu tenho uma aproximação com a França de Napoleão III, e o Napoleão ajuda Piemonte, e aí você consegue obter alguns territórios entre 59 e 60, e você tem a última conquista do século XIX, que vai ser a Terceira Guerra da Independência, quando a Itália consegue Veneza, né, contra os austríacos. Os austríacos estão tomando porrada dos prussianos, a Itália se une aos prussianos, e aí você tem um contexto em que a Itália obtém Veneza nessa guerra, Terceira Guerra da Independência de 1866, 67, né? Alguns livros falam 66 só, outros 66, 67. Beleza? Então, o caso italiano é um caso que também tem 3 guerras. Quando a gente voltar, nós iremos falar dessas guerras de maneira muito específica, muita qualidade para você entender o que em cada um aconteceu, os eventos, as alianças, o que foi concedido para você obter essas vitórias e assim formar a Itália. Valeu? É isso. Até a próxima. Tamo junto.